Olá, brothers, tudo bem? Bom, vamos continuar nosso curso PHP de verdade e hoje nós conheceremos um pouco sobre as funções anônimas dentro do PHP, tá? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva para poder estar nos ajudando e também para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado toda semana. Também peço para você que compartilhe nossos vídeos com seus amigos para poder estar dando aquela força para a gente, tá? Então, logo mais depois da vinheta de abertura, você fica com a aula de hoje. Bom, gente, então falando um pouco sobre as funções anônimas dentro do PHP, elas foram introduzidas na versão 5.3 e assim, a primeira impressão que a gente tem dela, ela soa um pouco assustadora, tá? Um pouco diferente do convencional que a gente está acostumado a fazer. Porém, elas são bem simples de entender e muito úteis também, tá? Normalmente, quando nós criamos a estrutura de uma função dentro do PHP, nós seguimos essa linha de raciocínio, onde eu vou colocar a palavra-chave function, tá? Seguido com o nome da minha função, que aqui pode ser qualquer nome, um abre e fecha parênteses e uma abertura de chaves, tá? E aqui dentro rola toda aquela função, tudo que aquela função tem que fazer é inserido entre essas duas chaves. Com isso, a gente permite ao PHP que em qualquer lugar ali da minha linha de código eu consiga acessar essa função através do nome que eu dei para ela, né? Então o nome que eu dei para minha função se torna uma chave. E para mim usar ela, simples, coloco ali, né, o nome dela e dentro desses parênteses vão vir tudo aquilo que eu preciso enviar para minha função para que ela possa ser executada, tá? Até aí nenhuma dúvida, todo mundo está acostumado, né, a criar funções desse tipo, né, as funções normais. Agora, o que diferente tem nas funções anônimas em relação a isso, tá? As funções anônimas no PHP, elas são bem semelhantes às funções normais, tá? A principal diferença delas é que elas simplesmente não têm nome, tá? Então, como nós podemos ver nesse exemplo aqui, lembra que nós tínhamos colocado lá um function, né? E colocado minha função antes dos parênteses? No caso de uma função anônima, não tem, né? Ela não tem nome nenhum. E aí você vai me falar, nossa, mas como é que eu vou referenciar ela mais para frente? Calma que a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar nessa parte, mas a gente tem que entender primeiro a estrutura básica dela, que é muito semelhante a uma função normal, porém ela não tem um nome, tá? E outra coisa bem interessante também nas funções anônimas é que elas terminam com um ponto e vírgula, tá? Por que elas terminam com um ponto e vírgula? Isso ocorre, gente, porque as funções anônimas, elas não são construções de código, e sim expressões, né? Então, toda vez que a gente está falando de uma expressão, ela tem que terminar com um ponto e vírgula. E são basicamente essas duas diferenças que nós vamos ter entre as funções normais e as funções anônimas. Uma delas em que a função anônima ela não tem um nome, né, entre a palavra-chave function e os parênteses de abertura, e a outra que ela há um ponto e vírgula após a definição dessa função, porque ela não é uma construção de código, ela é uma expressão, tá? Agora, aquela dúvida que eu tinha levantado a vocês, a gente construiu aqui essa função anônima, ela é completamente válida, ela funciona. Só que como que eu vou fazer para usar ela? Ela não tem um nome onde eu possa referenciar e chamar ela. Como que eu faço para usar essas funções anônimas? Bem simples, gente. Como a gente falou que as funções anônimas elas são uma expressão, né? Assim como um número, uma string é também uma expressão, a gente pode fazer várias coisas úteis e interessantes com ela. A primeira coisa que a gente pode fazer com ela é atribuir uma variável, tá? E então chamá-la mais tarde usando o nome dessa variável, tá? É possível ainda que a gente guarde um monte de funções anônimas diferentes dentro de um array, né? Como que a gente pode ver nesse slide aqui. Nós criamos aqui a nossa função anônima, igual a que estava alguns slides atrás, porém nós atribuímos ela dentro da variável criaCartão, tá? Então eu tenho aqui a variável criaCartão que recebe essa função anônima. Com isso, então, nós podemos chamar essa função através dessa variável criaCartão. Então, olha só para você ver. Eu coloquei aqui o echo, né, para ela poder imprimir na tela, o criaCartão
com o nome Mariana e o sobrenome da Silva. Então, o que essa variável vai fazer? Ela vai acessar, né, a variável cria cartão que recebeu ali a function, né? Então, ela recebe que primeiro é um nome e depois o sobrenome. Então, se eu coloquei aqui na ordem Mariana e da Silva, o retorno dessa função na tela será Olá, Mariana da Silva, tá? Muito bacana, né? Se eu precisar chamar de novo essa função, posso chamar de novo também, com o cria cartão colocando um outro nome. E assim por diante, né? Vocês podem fazer o teste aí na máquina de vocês, joguem aí na IDE de sua preferência e execute ele para você ver que ele vai ser completamente válido e ele vai funcionar, tá? E como eu disse, nós também podemos armazenar várias funções dentro de um array, né? Então, por exemplo, a gente fez aqui ó, a variável, chamou ela de sorteio e criamos um array, tá? Onde a primeira função que será executada, ele vai imprimir que a pessoa ganhou um videogame. A segunda função que foi executada, ele vai imprimir que a pessoa ganhou um carro. E a terceira função, que a pessoa ganhou R$1, né? Uma vez que a gente tenha feito esse array aqui, a gente pode chamar ele através de um hand, né? Ou seja, a gente colocou aqui que a variável resultado vai ser igual a um hand. Aí eu disse que a variável sorteio vai receber, né, o número que será executado aqui dentro, de 0 até 2, né? Porque nós temos o 0, 1 e 2, ok? E, independente do número que ela sortear aqui, é a função que vai ser executada, né? Isso aqui é bem simples, só para a gente entender como que eu posso armazenar funções anônimas dentro de um array, tá? Então a gente viu, né, as funções anônimas sendo atribuídas dentro de um array, as funções anônimas sendo atribuídas dentro de variáveis, e nós também, além disso, nós podemos passar as funções anônimas para outra função, podendo chamá-la mais tarde. Isso a gente chama de callback. Para a gente entender o que são os callbacks, basicamente eles são uma função que já foi criada, em seguida ela foi passada para dentro de como um argumento para outra função. Assim, essa função receptora, ela pode chamar sempre que preciso essa função de retorno. Muitas funções nativas do PHP aceitam esse retorno de chamada, tá? E também a gente pode escrever nossas próprias funções de aceitações de callback, tá? Ele é um pouco complicadinho da gente entender assim na teoria, mas na prática ele fica bem simples da gente trabalhar com eles, né? Por exemplo, eu quero usar a função do PHP que chama arraymap, tá? Junto com uma função de callback, tá? Arraymap é aquele que rastreia toda um array e faz as devidas mudanças dentro dele que a gente pede, tá? Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui é criar uma função de callback. Qual que é essa função? Nós criamos aqui a function cria cartão com a variável nome, tá? E ela vai retornar o quê? Ela retorna um olá e o nome da pessoa com a primeira letra em maiúscula, tá? Perceba que aqui nós não criamos uma função anônima, nós criamos uma função normal. Agora, o que eu vou fazer? Depois de criar essa função normal, eu vou fazer um mapeamento, né? Então, eu coloquei ali a variável nomes e coloquei um array ali com 3 nomes, né? João, Mariana e Guilherme, tá? E pedi para printar na tela, através do arraymap, os nomes que eu coloquei nesse array, juntamente com a função de callback, né? Que é aquela que vai retornar o olá ali e o nome da pessoa com a primeira letra em letra maiúscula, tá? Então, qual que será a saída na tela? Será um array onde a posição 0 será Olá João, o segundo Olá Mariana e o terceiro Olá Guilherme, tá? Essa função é válida, ela funciona, porém é um pouco incômodo a gente criar uma função regular apenas para que ela possa atuar como um simples callback, né? A gente criar uma função só para ela colocar um olá ali, por exemplo, né? Eu posso fazer isso utilizando de funções anônimas. De que forma? Olha só a estrutura. Ele vai ter o mesmo retorno, mas olha só a estrutura diferente. Eu começo listando os meus nomes, né? Então a variável nomes minha vai receber o array João, Mariana e Guilherme. Só que na hora que eu for printar na tela, eu já dou um print R, um arraymap, e esse arraymap ele já vai receber a minha função, que ele vai pegar ali a variável nome e vai retornar olá com o primeiro nome em maiúsculo, tá? E da onde que ele vai retirar isso? Da onde que ele vai retirar esses nomes? Da minha variável nomes, tá? Que é essa aqui que recebeu o array.
Então perceba como eu economizo linha de código. Aqui está dando mais ou menos 10 linhas de código, aqui está dando 5 linhas de código, né? Um outro uso também que a gente pode usar de callback é com a função useSort do PHP. Essa função permite que a gente ordene o array usando uma função de callback personalizada. Por exemplo, eu tenho aqui a variável pessoas, que ela vai receber um array com o nome da pessoa, né, no caso aqui João, e a idade dele. E vai receber um outro array com o nome da pessoa e a idade dela, tá? Então nós temos aqui 3 pessoas com 3 idades. Vamos supor agora que eu preciso ordenar, né, essas pessoas por ordem de idade crescente, ou seja, da menor idade para a maior idade. Nesse caso, a gente não vai conseguir fazer essa ordenação através das funções nativas de ordenação do array. Apesar de eu usar aqui a palavra-chave idade, o meu array, as funções nativas dele não vão conhecer isso, eles não sabem, eles não conhecem essa chave idade, tá? Ao invés disso, gente, ao invés de eu tentar pelas funções nativas de ordenação do array, eu posso chamar o useSort e passar uma função anônima de callback para que ele possa fazer a ordenação por idade. De que forma? Eu mantenho, né, esse array meu aqui, esse array meu ele continua, e eu vou fazer a leitura desse array através do useSort. Então, através do retorno, a gente consegue diferenciar, a gente consegue fazer comparações entre uma e outra pessoa, a fim que esse array mostre uma lista em ordem de idade, né? Então você perceba que o resultado dessa função aqui, né, quando eu der o print R de pessoas, ele vai ser um array onde na primeira posição vai estar o Guilherme, que tinha 14 anos, em segundo a Mariana, que tem 26, e em terceiro o João, com 46, tá? Perfeito. Então a gente já viu 2 formas que eu posso chamar ou referenciar as minhas funções anônimas, que é atribuindo elas a variáveis ou usando elas como callbacks, tá? E a última forma que a gente pode retornar essa função anônima é conhecida pelo Closure, que a gente vai ver numa próxima aula. Eu vou dedicar uma aula exclusiva para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, que ele é um pouco complexo, tá? Então, não perca as próximas aulas, que tem muito conteúdo interessante chegando para vocês, tá? Deixo aqui um forte abraço para todo mundo. Se gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Deixo aqui um forte abraço para todo mundo e tchau!